Olá galera, eu sou o professor Cadu. Nesse nosso encontro de hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre a geometria espacial, particularmente nós falaremos sobre os cones. Um cone é uma figura que todos vocês conhecem, afinal de contas é uma figura que está no dia a dia de todo mundo, mas sobre o olhar da matemática, o cone, nós o enxergaremos como sendo uma pirâmide cuja base é um círculo. Cuidado, isso é mentira, tá? O cone não é uma pirâmide. Porém, para fins de cálculos, nós podemos considerar que o cone é como se fosse uma pirâmide, porém, cuja base não é um polígono, mas sim um círculo. Toda vez que você estiver trabalhando com um cone, você vai ter na sua figura, no seu cone, três elementos muito importantes. São eles R, H e G, que significam, respectivamente, R é o raio do círculo que compõe a base do meu cone. H é a altura do meu cone, ou seja, a distância em linha reta do vértice até o centro da base. Isso é a altura. E G é a geratriz, que é a distância em linha reta entre o vértice e o contorno da minha base, a circunferência da minha base. Observem então que imediatamente ao olhar para essa figura, vocês conseguem perceber que a geratriz G, a altura H e o raio R se relacionam através de um triângulo retângulo, ou seja, geratriz, altura e raio de um cone podem ser relacionados pelo Teorema de Pitágoras. Então, sempre que você tiver dois desses elementos, você consegue descobrir o terceiro pelo Teorema de Pitágoras. Outros cálculos que poderão ser importantes no seu trabalho com cones são eles. Se algum dia te perguntam a área da base, observem comigo. A base do cone é um círculo de raio R, está aqui. E a área de um círculo de raio R é dada por πr². Por isso, a área da base de um cone sempre é dada por πr². A lateral já é um pouquinho mais difícil de enxergar. A lateral de um cone, pessoal, ela sempre vai ser um setor circular formada através de um círculo cujo raio era G. Às vezes, olhando para essa figura, é um pouco difícil notar que a área lateral fica de fato uma figura assim, ó, um setor circular, um pedaço de um círculo. Mas observem aqui comigo que eu tenho um cone, a base dele é esse círculo vermelho, e a sua lateral é todo esse contorno meio amarelo, meio laranja. Se eu desmembrar esse contorno do meu cone, vejam a figura que sai formada. É um setor circular, ou seja, é um pedaço de um círculo, e observem que o pedaço do círculo, olha os meus dois dedos, o raio é G. O raio era a geratriz. Vou voltar para cá, ó. A geratriz é o que vira o raio da lateral quando planificada. Aí, para você calcular a área lateral de um cone, ou você calcula a área desse setor, por fórmulas que você já viu em outros momentos, ou você aplica uma fórmula específica para a lateral dos cones, que é a área lateral de um cone sempre será dada pela expressão πrg. Π vezes o raio da base vezes a geratriz. Esses dois caminhos te levam ao mesmo resultado. E o volume? Para calcular o volume, a melhor forma é você enxergar o cone como sendo uma pirâmide. O volume de uma pirâmide não é 1/3 vezes a área da base vezes a altura? O do cone é exatamente a mesma coisa. O volume é 1/3 vezes a área da base, cujo resultado está aqui, vezes a altura, que caso você não tenha, você calcula por aqui. Ok? Só uma observação para a gente fechar hoje, que é o seguinte. Se você fizer uma seção transversal num cone, ou seja, imagine que você vem nesse cone e faz um corte aqui na vertical. Ao cortar esse cone na vertical, passando aqui pelo vértice, quando você olhar para o cone, a figura que você vai enxergar aqui vai ser um triângulo. Se esse triângulo for um triângulo equilátero, o seu cone recebe o nome de cone equilátero. Observem que para o seu triângulo ser equilátero, esse lado será G. Esse lado será G. Esse lado será 2R. Então, em qualquer cone em que a geratriz for igual a 2R, a sua seção transversal será um triângulo equilátero e o seu cone será então chamado de cone equilátero.
Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.